Se anteriormente algumas sondagens foram apresentadas por alguns canais e portais de notícias, digamos que porventura, estas sondagens do dia 27 foram apresentadas pelo SIC e pelo Jornal Expresso. Estes portais e canais até o momento não tinham apresentado qualquer sondagem que André Ventura aparecia como primeiro da lista. E não obstante esta sondagem ter sido feita antes mesmo do início dos debates às presidenciais, ela revela um empate técnico entre André Ventura e Gouveia Melo. Acompanhe a reportagem. Faltam menos de 2 meses para as eleições presidenciais e André Ventura e Henrique Gouveia Melo surgem empatados na sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e o Expresso, ambos com 18% das intenções de voto. São seguidos de muito perto e ainda dentro da margem de erro por Luís Marques Mendes. Há, portanto, um empate técnico a 3. Em quarto lugar, a larguíssima distância, está António José Seguro com apenas 10%, João Coutinho Figueiredo não vai além dos 3%, António Filipe 2% e Catarina Martins só obtém 1%. Jorge Pinto, candidato apoiado pelo LIVRE, não chega a 1%, razão porque não aparece discriminado. Neste estudo de opinião, 8% assumem a abstenção e 22% confessam-se indecisos. Se distribuirmos os indecisos e excluirmos os abstencionistas, a vitória res-vés é de Gouveia Melo, com 26%, mas Ventura está imediatamente a seguir, com 25%. Mendes, logo abaixo, com 23%. Seguro alcança os 14%, mais 9 pontos percentuais do que Coutinho Figueiredo, com 5%. António Filipe e Catarina Martins ficam pelos 2%. O trabalho de campo desta sondagem terminou ainda antes de começarem os debates entre os candidatos, não reflete, portanto, o impacto que estes possam ter na opinião dos inquiridos. Vamos então traçar cenários para uma eventual segunda volta. Se concretizasse o duelo entre André Ventura e Gouveia Melo, seria este a vencer, com 49% contra apenas 23% do seu adversário. Ventura, aliás, não venceria fosse qual fosse o oponente. Perderia para Marques Mendes, 24 contra 47, e mesmo para António José Seguro, 25 contra 42. Seguro, por sua vez, também perderia, quer contra Gouveia Melo, 24 contra 41%, quer contra Marques Mendes, 26 contra 36%. Mas se a escolha final for entre Gouveia Melo e Marques Mendes, é o Almirante que chega a bom porto, 35 contra 31%. Este estudo de opinião foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE para a SIC e para o Expresso, num trabalho de campo realizado pela GfK Metris entre 7 e 17 de novembro. A informação foi recolhida através de entrevista pessoal, na residência dos inquiridos, com simulação de voto em urna, tendo sido contactados 2.980 indivíduos, maiores de 18 anos, residentes em Portugal. Foram validadas 807 entrevistas, a margem de erro máxima é de mais ou menos 3,5%, com um nível de confiança de 95%. Como já fizemos menção, esta sondagem foi feita antes do início dos debates às presidenciais, pois que, como vimos, os debates às presidenciais alteraram substancialmente este cenário. Gouveia Melo baixou muito e André Ventura subiu muito pelas prestações que ambos tiveram durante os debates e as últimas entrevistas das quais os dois participaram nos últimos tempos. André Ventura considera o Almirante Gouveia Melo um candidato apoiado pelo Partido Socialista e, de outro lado, o Almirante considera André Ventura como sendo alguém totalmente desqualificado para assumir a pasta de Presidente da República Portuguesa. E o Almirante Gouveia Melo diz que está rigorosamente ao centro. Tem razão, mas cada vez mais parece o candidato do Partido Socialista. Eu acho que se fosse o Dr. António José Seguro, eu estaria preocupado, porque cada dia que o Almirante Gouveia Melo fala, ou está a juntar novos apoios socialistas. Ontem foi a um município, que não me recordo o nome agora, a buscar o apoio de um autarca socialista. Eu aposto que o Dr. António Costa vote no Almirante Gouveia Melo para Presidente da República, e há todo um Partido Socialista que prefere o Almirante Gouveia Melo ao António José Seguro. E isso é com eles. Portanto, não é um problema nosso, não é? Numa segunda volta em que não esteja, não vai dizer para votar em Gouveia Melo. O que eu acho é que cada vez mais Gouveia Melo é o protagonista destas causas de esquerda e do Partido Socialista. Quer dizer, é aquilo que eu lhe dizia há pouco. Eu hoje ouvi, penso que é uma tradução autêntica, porque eu vi de alguns meios de comunicação a transcrição exata das palavras, o Almirante Gouveia Melo dizer isto. Esta lei de imigração, esta nova lei de estrangeiros não é boa. Nós não precisamos destas leis de estrangeiros, ou seja, dando a entender que o país não precisa de controlar a imigração. Quer dizer, isto é o que diz o Bloco de Esquerda e o LIVRE, e é o que diz uma ala esquerda do Partido Socialista. Hoje ouvi pior. Hoje ouvi dizer que um português é igual a um indiano que esteja cá com 10 anos de estadia. Quer dizer, isto é igual ao que diz o Rui Tavares. É igual ao que diz a Marina Mortágua.
Então, se as pessoas querem um presidente que diga o mesmo que diz a Mariana Mortágua e o Rui Tavares, eu acho que, enfim, estamos no caminho errado. Eu penso que haverá uma segunda volta para esclarecer isto, mas era importante que o Almirante Gouveia Melo, que primeiro se colocou ao centro, agora esclarecesse porque é que anda a dizer que ser português e ser indiano é a mesma coisa, ou estar cá há 10 anos é a mesma coisa. Mais, ouviu dizer que Mário Soares era a sua referência. Eu gostava de perguntar aos milhares, aos milhões que vieram das antigas províncias portuguesas e aos antigos combatentes portugueses, o que é que acham disto? Quer dizer, de haver um almirante que diz que se revê na presidência do Dr. Mário Soares. Quer dizer, então nós temos que fazer um combate ainda mais cerrado a isto. Então nós temos que travar um combate ainda maior a um candidato que diz isto. É que se dissesse assim, eu revejo-me na presença do general Ramalho Yanes, eu até compreendia. O general Ramalho Yanes é um exemplo, é um modelo com alguma virtude, não concordo com ele em tudo, mas de alguma virtude e seriedade. Eu diria isso, de todos os presidentes da República que houve até hoje, a minha referência, dos que existiram até hoje, seria o general Ramalho Yanes. Agora, o Dr. Mário Soares... O Dr. Mário Soares que levou o país à bancarrota. O Dr. Mário Soares que deixou os portugueses ao abandono nas antigas províncias. O Dr. Mário Soares que disse o que disse dos antigos combatentes. O Dr. Mário Soares que era a referência do Partido Socialista. É esta a referência do Almirante Gouveia Melo. Então está tudo errado. Tendências políticas fortes e que serviu até muitas vezes para combater ao lado da democracia. E, portanto, não parece que isso seja um problema. Vamos recentrar a entrevista num dos seus adversários, André Ventura. Disse há uns, espero citá-lo bem desta vez, que André Ventura pode comprometer a democracia. Foi essa a frase. Isso quer dizer que numa hipotética segunda volta em que não esteja, porque pode acontecer, enfim, a democracia é isso mesmo, apoiaria qualquer outro candidato contra André Ventura? Vamos lá ver. A minha candidatura, se eu não passar à segunda volta, se houver uma segunda volta e eu não passar à segunda volta, morre nesse dia. Eu não tenho que dar indicações de voto a ninguém. Mas não disse sobre nenhum outro adversário, que me lembre, que pode comprometer a democracia. Portanto, enquanto cidadão, teria dúvidas de escolher entre outro candidato e André Ventura? Não, eu acho que todos nós que pugnamos pela democracia não temos nenhuma dúvida se for esse o cenário. E se for Presidente da República, definiria algum tipo de condições para dar posse a André Ventura caso Chega fique em primeiro lugar nas legislativas? Não. As condições são o que a democracia exige. Se tiver condições para governar, dentro do que são as regras da democracia, governará. Poderia exigir um acordo, por exemplo, mas se fosse em minoria, se o Chega vencer sem maioria absoluta, por exemplo. Vamos lá ver. Se o Dr. André Ventura vencer com uma maioria relativa e conseguir compromissos na Assembleia da República para poder governar, governará. Muito bem. Como governarão os outros e como governa o governo atual. Portanto, não há condições especiais para uns e condições menos especiais para outros. A democracia deve ser igual para todos.